amores, vamos de história agora? Então, olha só, nós vamos falar na época dos engenhos. A gente está falando sobre o quê? Falando sobre o descobrimento do Brasil, quando os primeiros portugueses vieram para o Brasil, né? E começaram a fazer negócios com os índios através do escambo, né? Aquela troca. E começaram a transportar o pau-brasil, né? Para Portugal, para toda a Europa. A partir disso começaram a surgir o quê? Né? As cidades nas colônias, as vilas, não é isso? E agora a gente vai um pouquinho mais adiante, a gente vai falar sobre as fazendas, os engenhos. Engenho é o quê? É o lugar onde se planta a cana-de-açúcar e vai produzir o quê? O açúcar. Então chama-se engenho, era onde os lugares principais onde se trabalhavam os escravos. Então a gente vai falar sobre isso, olhem só aqui. Nós vamos colar essa primeira parte e essa segunda. E tem mais um pedacinho, essa meia página. Vocês vão perceber hoje que a atividade ela é assim, ó. Tem uma atividade e tem um texto. Então, não é todo o texto e no final a atividade, não. As atividades estão no meio do próprio texto para facilitar a compreensão, tá bom? Então, o primeiro exercício aqui, ó. Na época dos engenhos. Observe a seguir uma gravura produzida pelo artista alemão Johann Moritz Rugendas. Então, olha só. Engenho de açúcar. Eu falei para vocês que é onde produz o açúcar, não é isso? Olha só. Tá vendo a imagem? Então, vocês vão analisar essa imagem, o que vocês estão vendo aqui, e responder essas questões. Então, pergunta, o que essa gravura está representando? Eu vou olhar o nome da gravura. Qual era o principal produto fabricado aqui? Quais elementos da gravura fornecem informações que permitem identificar a atividade que está sendo realizada? Então, que elementos aqui? Eu vou prestar atenção em tudo o que está acontecendo aqui. Quais pessoas que tem aqui? Que produto que tem aqui? Que animais que tem aqui? Equipamentos, vou analisar tudo para poder responder, tá bom? Mas aqui embaixo a gente vai falar sobre a produção. Então, vamos lá. Produção de cana-de-açúcar na colônia. Hoje em dia, o açúcar está presente em quase todos os lares e é utilizado na preparação de diversos tipos de alimentos. Porém, há cerca de 500 anos, ele era um produto raro e, por isso, bastante caro. Naquela época, o açúcar era considerado uma especiaria, assim como o cravo, a canela e a noz moscada. O texto a seguir trata do valor do açúcar na Europa e sua utilização há cerca de 500 anos atrás. Então, gente, era um negócio muito lucrativo isso. Eles plantarem a cana, produzirem o açúcar e vender para a Europa, né? Porque lá tinha um valor muito alto. Era considerado uma especiaria, assim como os temperos, né? Que eles iam longe, iam na Índia buscar esses temperos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui que com esse textinho eu vou responder essas questões. Para conseguir alguns gramas de açúcar era preciso ir às boticas. Boticas eram as antigas farmácias daquele tempo, onde era vendida a peso de ouro. Servia então como medicamento para regenerar a saúde e prevenir doenças do peito, dos pulmões e da garganta. Aos poucos, porém, o doce sabor do açúcar foi se tornando também importante no preparo dos alimentos. Amores, então vocês perceberam, nessa época o açúcar era muito caro, ele era vendido nas boticas, que eram as farmácias de antigamente, e servia para uso medicinal, para dor de garganta, dor nos pulmões, né? É isso que fala aqui no textinho. Doenças do peito também. Então, não era igual hoje em dia que ele é usado para adoçar, né? Depois, aos poucos que foi acontecendo isso, né? Ele se tornando uma tempero, vamos dizer assim, essencial no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. De acordo com esse textinho, onde era possível comprar o açúcar? Então, de acordo com esse textinho que eu vou responder. 2. Identifique no texto o trecho que fala sobre o valor do açúcar na Europa, há cerca de 500 anos. Quando pede para identificar no texto, eu vou tirar o trechinho lá do texto e colocar entre aspas. Lembra que a tia já explicou? E quais eram as principais utilidades do açúcar? Para que ele era usado? Tá? Então, respondam aqui também.
Agora a gente vai falar sobre os engenhos de açúcar na colônia portuguesa por volta de 1600. Devido ao seu alto preço, o açúcar rendia grandes lucros a quem produzisse. Interessado em obter esses lucros, o governo português decidiu dar início ao cultivo da cana e à produção de açúcar na colônia. Os portugueses começaram a produzir açúcar no Brasil logo nos primeiros anos da colonização. Desde a instalação do primeiro engenho em São Vicente, que era aquela primeira vila, que a gente já viu, por volta de 1532, o número de engenhos e a produção de açúcar cresceram sem parar. E com isso, começou a faltar mão de obra. Os portugueses passaram então a comprar pessoas na África e a trazê-las para o Brasil para trabalhar como escravas na produção açucareira. A produção do açúcar cresceu tanto que no início do século XVII a colônia portuguesa já era a maior produtora mundial de açúcar. Observe o mapa ao lado. Ele mostra as zonas de cultivo de açúcar e o número de engenhos nas regiões açucareiras da colônia por volta de 1600. Então, olha só, aqui a quantidade de engenho que tinha em cada região do Brasil. Olha só, aqui 66 engenhos na região Nordeste, Descendo mais um pouco, 36 engenhos. Aqui na região próxima à Bahia, 4 engenhos. Aqui no Espírito Santo, 6. Aqui já na região de São Paulo, 3 engenhos e mais embaixo, 4. Então, o que aconteceu? Primeiro, eles escravizaram os índios. Aí, como muitos índios morriam ou fugiam, que eles não aguentavam o trabalho pesado, o que aconteceu? Faltou mão de obra, faltou pessoas para trabalharem na lavoura e na produção do açúcar. E aí eles começaram a trazer as pessoas da África, começaram a escravizar os africanos, Então foi nesse período aqui, tá bom? Então, a partir dessa leitura da tia Fabrícia e da explicação, nós vamos responder esse pedacinho. Então, vocês viram que são 2,5 folhas que eu vou colar no caderno de história, Aqui diz o seguinte: de acordo com o mapa, quantos engenhos havia na colônia por volta de 1600? Vou colocar a quantidade total e comentar, falar sobre isso, tá bom? Cite em qual zona de cultivo de cana encontra-se o maior número de engenhos. Então, qual zona? Aqui tem o nome delas. Eu vou falar onde tem a maior quantidade de engenhos. As zonas estão em verde, tá vendo? E aí eu ponho o nome aqui, da região, tá bom? E o restinho do texto aqui. Quase todo açúcar produzido era destinado à venda na Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus e os governantes portugueses. Dessa maneira, a maioria das pessoas que trabalhavam nas plantações e nos engenhos não ganhavam nada. Então, eles eram o quê? Escravos, é o que a tia Fabrícia explicou. Quem pegava o lucro? Uma parte ia para o governo português, a outra para os comerciantes que vendiam o açúcar na Europa e a outra parte para os fazendeiros, os senhores de engenho. Infelizmente, para os escravos só sobrava o trabalho duro, Vocês entenderam tudo? Então, façam as atividades, se for preciso, dê mais uma lidinha no texto e qualquer coisa me chamei aqui. Beijinhos, até daqui a pouco.